Bom, pessoal, hoje eu estou aqui na minha aula de corte e costura, aqui na minha cidade de Limoeiro, com minhas alunas. Hoje a gente está fazendo aula de short em malha, que é esse material que está aqui na mesa. Essa malha é uma malha tubular, porque ela é uma malha toda fechadinha, tá? E essa malha é o seguinte, o que é que a gente vai fazer? Fazer a medida do short. Primeiro, para cortar um short no tamanho G, por exemplo, a gente vai fazer utilizando a referência da tesoura ou da fita métrica, tá? Então você vai primeiro dobrar aqui, ó, deixar o elástico já na mesma medida prontinha aqui embaixo. Comprimento, eu vou querer colocar em torno de 45 centímetros, aqui já me é o bastante. Então eu vou cortar aqui a minha malha com 45 centímetros. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, sempre que a gente vai fazer o gancho, eu meço aqui para dentro cerca de 10 centímetros para um short no tamanho 44, 46 aqui, ó. Vou cortar até embaixo. Aproximadamente aqui embaixo eu vou deixar uma mãozinha ou cerca de 12 centímetros, 10 centímetros. Agora eu faço aqui, ó, a curva para o gancho. E aqui eu vou tirar metade do que a gente tem na base de dentro. Esse aqui já me é a modelagem do short no tamanho 42, 46. Seguir esses passo a passo de costura com essas dicas é muito importante, porque quem é a iniciante, às vezes muitos alunos que vêm para cá assistir, vai pegando cada uma dessas informações e aí você consegue fazer um bom corte e uma boa costura. A partir de agora, eu vou te mostrar na máquina de overlock como que faz para costurar essa peça. Bom, essa daqui é a máquina de overlock industrial. Eu vou fechar a peça, aqui a gente tem um short, como a amiga disse, olha assim, eu não vejo um short, eu vejo uma blusa. Mas eu só preciso fechar duas partes aqui, ó, que é frente e costas, tá? Quando eu fecho frente e costas da minha peça, eu já consigo visualizar o short. Fechei um lado, agora eu vou fechar aqui o outro. Assim eu não vejo, né, amigo? Mas se eu abrir ao contrário, aí assim eu vejo o shortinho, ó, certo? Fica bem mais fácil. Aí primeiro aqui, ó, para eu não me perder, eu também fecho a base do fundo. Não tem nenhum problema não. Você vem aqui e fecha essa base do fundo aqui, ó. Vou cortar aqui também. Agora a gente vai para uma parte bem interessante, que é a colocação do elástico na parte de cima. O elástico tem duas dicas para facilitar o trabalho de vocês. O tanto que eu vou esticar e o acabamento que eu vou fazer. No elástico aqui, ó, eu vou pegar um pedacinho de qualquer lado e vou abrir. Pode abrir mesmo um pedacinho assim, ó. Nessa parte aqui, tá vendo que a costura tá para cima? Então é na parte de dentro que eu vou colocar o elástico. O primeiro pedacinho pode colocar sem esticar. Tem gente que já começa esticando, aí na hora de virar o elástico fica querendo igualar o tecido e acaba ficando ruim para fazer o acabamento. Costurei aqui, ó. O elástico é só assim, ó. Estica um pouquinho, iguala o tecido, costura. Estica um pouquinho, iguala o tecido, costura. Estica um pouquinho, iguala o tecido e aqui você vai, ó, fazendo de pouquinho em pouquinho, sem pressa, tá certo? Essa máquina aqui, a gente vai trabalhar com as overlock hoje, porque ela tem mais força para aplicar o elástico do que a maquininha doméstica, tá certo? Então a gente vai ter um resultado melhor aqui. Na doméstica, a gente já aprendeu a colocar o elástico de viés dobradinho, esticando e fazendo franzido. Nessa daqui a gente vai para outro nível de costura. Porque, ó, quando eu for terminar também, eu não preciso esticar. Aqui eu só preciso cortar e cortar aqui. Uma dica que eu passo sempre na hora de fazer um bom acabamento, porque tem gente que já fecha aqui, ó, né? Vou na máquina, fecho e depois eu vou bater o elástico. Isso. Eu acho mais interessante fazer assim na hora de... Tu não faz assim, né? É. Aí agora tu vai fazer assim, ó. Já assim agora. Pronto. Aí agora tu vai fazer assim, ó. Tá aqui, tu vai dobrar.
Já ajudei a menina nisso certo? aí, já. E aqui você vai fazer assim, ó. Por que que a gente vai costurar ele dobrado? Porque quando eu desaversar, o meu acabamento aqui já vai ficar perfeitinho, ó. Tá certo? Ele já fica assim perfeito, ó. Tá? Aí porque na máquina de costura reta a gente vai bater a costura do elástico e a gente vai colocar o viezinho da peça ali embaixo, tá? Então a partir de agora a gente vai na máquina de costura reta para ver como que faz esse processo aqui para virar o elástico, beleza? Aqui na máquina de costura reta, o que é que a gente vai fazer? A gente vai só costurar o elástico. A dica do alinhamento ficar perfeito é só fazer assim, minha gente, ó. Coloca a costura da overlock embaixo do calcador. Somente isso aqui você vai esticar, tá vendo, ó? Passar a mão aqui, ó, ver que tá certinho. E aqui você vai fazer esse processo aqui, em volta da peça toda. Costurou um pedacinho, puxo os tecidinhos para baixo assim, ó. Porque se eu não puxar, vai ficar assim, ó. Tá certo? Então eu tenho que ir puxando. E aqui eu vou, ó, costurando, tá? Se quiser que o ponto da máquina fique um pouquinho mais rápido, eu vou lá, aumento. Aqui eu ajusto e aqui eu vou, ó, costurando. Vou costurando. E nessa parte aqui, eu que decido se eu quero deixar com uma costura ou com duas costuras, tá? Uma costura para esse tipo de short, para essa malha, já é o bastante. Não precisa duas, tá certo? Sim. Caso você queira fazer duas costuras, você faz outra bem pertinho aqui embaixo, tá? Não precisa fazer no meio, porque aqui o elástico já está bem seguro, ó. Eu vou finalizar, sair com a costura e eu vou desaversar aqui para a gente ver, ó. Aqui o short já começa a tomar forma, não é? Tá vendo que com uma costura ele fica bem delicado. Aí se eu quiser colocar outra, professor, porque às vezes rompe, né, uma costura e o elástico fica subindo. Aí eu venho aqui, ó, na parte de baixo e eu faço mais uma costura pertinho da outra, ó. Não precisa ser no meio. Você faz aqui, ó, tipo a galoneira, ó. Lá embaixo a gente faz outra costura. E aí gira a peça toda, tá? Aqui eu finalizei. Digamos que aqui eu fiz as duas costuras certinhas, tá? O que é que a gente vai fazer? Saiu daqui, a gente vai para o acabamento. E o acabamento a gente vai fazer fazendo a aplicação do viés, ok? Na parte de baixo para fazer um acabamento bem bonito. Vamos lá na máquina de costura reta também. Na parte de baixo, a gente vai fazer o acabamento aqui que vai ficar bem fácil, tá? Então eu vou cortar aqui um dedinho. E eu vou cortar aqui mais um dedinho. Para poder a gente vir fazer o acabamento aqui, ó. A máquina já está prontinha com um viés. Então aqui eu só posiciono. Vou costurando aqui, ó. E lá o acabamento já vai ficar perfeito. Vou ajustar a minha peça para deixá-la no lugar correto. Isso. E aqui agora é só ir fazendo a costura. Prendi a minha pecinha no lugar para poder deixar ela bem alinhada. E aqui agora eu vou, ó. Fiz o primeiro viés, corto. Esse é o meu resultado. Certo? Fica bem bonitinho o acabamento, ó. Aí a gente vai lá do outro lado de novo. Não sei porque, acho que por que fica bonito. Por que fica franzido? Porque acho que segura aqui, ó. Não pode segurar, a gente tem que deixar, ó, a máquina mesmo puxar. Ela mesmo puxa, ó. A gente só acompanha, ó. Aí ele não fica. Agora, se eu segurar aqui e puxar, aí ele franze. Tá certo? Então, eu tenho que deixar ele ir. A máquina mesmo por si só, ela já vai pressionar o viés e já deixar o viés de forma natural. Tá joia? Aí não precisa estar segurando o tecido, ó. Aqui eu fiz a aplicação do viés. Já deixei ele aqui, ó, prontinho.
Nossa. Tá? Olha como fica bonitinho o acabamento aqui embaixo. Tá bem. Agora eu vou costurar, ó, um pedacinho. Vamos ver o lacinho da frente. Por quê? Porque aqui em cima eu quero colocar um torçalzinho assim, ó. Ah, que fofo. Pra fazer um lacinho. Ele fica lindo. Agora, eu mesmo, pra mim, eu já não gosto desse negocinho. Ele é mais um acessório. Agora, eu assim, pra mim, sabe que eu sou eu. Tem gente que gosta mais assim, tem gente que faz aqui, Quando ó. eu compro aqui tudinho. Ó, um lacinho. Que lindo é. Lindo e é um... É só um mimo mesmo pra decorar Que charme. a peça, certo? Aí pode ficar com e pode ficar sem. A gente fica opcional, tá certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar. Bom, pessoal, esse aqui é o resultado da aula de hoje, tá? Então eu mostrei todos os processos até chegar nesses acabamentos aqui. E aí, se você gostou dessa aula, não esquece de comentar, compartilhar, deixar o like e também deixa aqui nos comentários quais são as peças que você quer ver a gente produzir por aqui para ajudar o seu trabalho aí do outro lado. Fala, minhas costureiras, deixa eu agradecer a vocês que estiveram comigo até aqui. Não esquece de se inscrever no meu canal, ativar a notificação do sininho, compartilhar esse conteúdo com suas amigas que costuram também e me seguir em todas as redes sociais. Para isso, é só pesquisar por lá, Johnny Costureiro, e mais informações já está aqui.